presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pouco antes do recesso parlamentar, agora desse primeiro semestre, anunciou o rompimento com o governo, dizendo que vai para a oposição. No primeiro semestre também, a base aliada do governo, mesmo numerosa, teve algumas perdas importantes. Por exemplo, a ampliação do projeto de terceirização e a redução da maioridade penal. Gostaria de saber do senhor, deputado Bosco, está faltando articulação política ao governo para garantir essas vitórias? Há muito tempo falta articulação política para o governo da presidente Dilma Rousseff. Não é deste mandato, é do outro. Acumulou-se equívocos exatamente porque no serviço público não tem como fazer uma gestão efetiva sem a articulação política. Uma coisa está vinculada à outra. É preciso ter lideranças fortes dentro do Congresso para que permita que as reformas sejam efetivamente realizadas, as reformas necessárias para o Brasil. E a gente, de forma conservadora, o Congresso que está aí de forma muito conservadora, não reforma nada. As propostas de reformas todas giram em torno de si mesmo e acabam com o novo texto, mas mantendo o status quo de antigamente. Lamentavelmente, nós ainda estamos nessa fase, né, no Congresso Nacional. No entanto, é evidente que a direção política do governo federal, já trocada tantas vezes a partir do Palácio do Planalto, não tem conseguido conversar com o Congresso Nacional, o que gera uma divisão que está aí a olhos vistos, uma guerra entre o presidente da Câmara, que é uma liderança, ganhou a eleição por iniciativa do partido dele, por iniciativa dele, contra o governo e que dirige dessa forma, embora todos façam parte da base aliada. Nós, do PSDB, estamos fora disso. Nós temos também uma questão que envolve nosso sistema político. Nós temos hoje no Congresso Nacional, dos 32 partidos políticos que são registrados no TSE, 28 têm representação no Congresso. Então, o governo, para poder conversar com todos os partidos, principalmente aqueles que apoiaram a eleição, que são aliados, ou depois se tornam aliados, né, depois da eleição, não é fácil. O maior partido é o PMDB. Ele é o maior partido do Brasil. Portanto, todos querem uma aliança. Provavelmente, se a Dilma não tivesse ganho a eleição, a Aécio tivesse ganho, o PMDB iria querer fazer parte da base. Governabilidade, né? E quem ganha a eleição teria todo o interesse de ter o apoio, nesse caso, de um partido grande. Agora, no caso do PMDB específico, o presidente da Câmara, que é do PMDB, que diz que rompeu com o governo federal. Ele está arrolado também na Operação Lava Jato. Ele é o presidente da Câmara de Deputados, assim como o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, é uma forma de reagir, porque também quer se proteger. É uma forma de tentar atacar. O pouco que eu entendi, na verdade, tentando dizer que talvez... Conseguir um apoio popular. Na verdade, ambos parlamentares citados pelo deputado são do PMDB e acham que toda a movimentação contra eles partiu do Planalto, nessa briga que remete à pergunta anterior. Exatamente saída de dentro daqueles bastidores que deveriam estar fazendo as conversas, a reunião permanente desses partidos aliados cujos quais agora o PMDB se referiu. Ele continua aliado, a direção do PMDB disse que vai continuar, né? Na verdade, ganhar a eleição junto e uma posição pessoal do deputado Eduardo Cunha. Esteve recentemente na Assembleia conosco falando a respeito das medidas no Congresso Nacional. Esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas há um mês atrás, basicamente. Essa foi uma posição dele. No entanto, hoje o Congresso retorna efetivamente aos debates. E aí é uma medida que ficamos nós aqui sem saber muito, nós não convivemos lá, portanto as tendências do que vai acontecer, só os próximos dias é que dirão. Agora, deputado, o senhor acha que, deputado José Ricardo, o senhor acha que a presidente Dilma, né, antes dela assumir a presidência da República, ela nunca tinha sido eleita para um cargo eletivo, né, e sempre ali nos bastidores, e, enfim, foi ganhando espaço no governo do Lula com o decorrer do tempo. O senhor acha que essa situação acaba causando uma falta de habilidade dela mesma, assim, de não ter habilidade como o Lula, por exemplo, tinha, que conseguia dialogar muito bem com a classe política? A Dilma foi candidata a primeira vez, né, à presidência, 2010, né? E antes sempre teve cargos executivos, né, quer dizer, acumulou uma experiência muito grande na administração e isso, inclusive, contribuiu muito para o governo dela, o primeiro governo, porque nós temos aí uma série de avanços, porque ela deu continuidade ao governo, os dois governos do presidente Lula. E eu diria assim que saiu muito bem, né? E ela, com certeza, não tem a história do Lula nesse debate no dia a dia. Mas ela é uma gestora muito firme, muito correta, né? Todo mundo fala isso e mesmo quem é de oposição reconhece também a firmeza
E, no fundo, o que as pessoas querem, queremos um país bem governado. A questão política é fundamental, né? É um dia a dia, para isso tem que ter uma equipe boa de articulação. Esse é o diálogo com os partidos que fazem parte da base de apoio. E o governo também é composto com indicações dos partidos. Então, os próprios ministérios são ocupados com gente indicada no partido, pensando em levar adiante esse programa de governo que ganhou a eleição. É um processo permanente e uma coisa importante é a confiança também que existe em relação à determinação que a presidenta Dilma tem, porque precisa ter muita determinação. Um país com muitos desafios, nós temos grandes perspectivas, é claro. Ela coordenou a implantação de uma série de obras gigantescas no Brasil, que são de médio e longo prazo, na infraestrutura, que foi o PAC, que ela ajudou a coordenar a implantação do PAC no governo Lula, e na presidência depois ela tocou. Agora, não é fácil, porque a demanda no Brasil é grande, é crescente, graças a Deus, né? Porque a economia do Brasil saltou num patamar que hoje é a 7ª economia, né? Varia, dependendo de alguns indicadores, entre a 7ª e a 9ª economia mundial. E isso não é pouco, né, para a gente enfrentar. Portanto, a presidenta Dilma, eu acho que apesar de não ter tido a experiência política antes, está saindo muito bem, né? Você acha que essa falta de experiência atrapalha? Aí eu contradito totalmente o deputado Zé Ricardo, porque acho que falta a ela exatamente o trato político, a conversa. A gente vive no meio político, a gente lida com muitos gestores, muitos parlamentares, e cada um tem seu jeito de ser, né? O jeito de conversar, a gente alcança nas pessoas a forma do convencimento, da exposição dos motivos pelos quais está tomando aquela decisão e tal. Presidente Dilma, faltou retomar os rumos do Brasil. O momento foi o momento do ex-presidente Luiz Inácio. Esse foi o momento do Brasil. O mundo crescia, os mercados internos estavam abertos, nós estávamos exportando demais e nós tínhamos um mercado interno aqui pronto para consumir. Essa é a área do deputado Zé Ricardo, ele é economista. Então, esta coisa de atender exclusivamente, somente ao nosso mercado interno, de 200 milhões de pessoas, com uma economia bastante ativa naquele momento, há poucos anos, fez com que todo mundo comprasse carro, televisão, geladeira nova, ar-condicionado, jogou o ventilador fora. Nós renovamos tudo isso dentro de casa, para o nosso consumo, só que bateu no teto. Acabou. Enquanto nós cuidamos somente do mercado interno, nós esquecemos a infraestrutura de uma forma geral, portos, aeroportos, estradas, e esquecemos principalmente o avanço tecnológico para a nossa indústria. O que acontece hoje? Hoje a gente não tem como competir. Nós vamos crescer 1,5 ponto para baixo este ano, para baixo, menos, negativo, enquanto a Índia, que é muito parecido conosco, vai crescer 8%. A China vai crescer 6% e está em queda, mas vai crescer 6%. Então, isso aí reflete exatamente nessa instabilidade geral, nesta depressão que hoje a gente já assiste em Manaus, no Rio de Janeiro, em Catolé do Rocha, lá em Itapipoca. Essa questão da economia eu ia colocar agora, mas eu ia colocar na pergunta seguinte, mas já como nós estamos falando, está vinculado. Aí eu acho que neste sentido, sim, esta dificuldade traz exatamente a necessidade do exercício político mais firme, mais forte, a vivência, a estrada. Não é só assistir, é saber conversar, tomar decisão, ir até 3 horas da madrugada e ter que estar às 7 de novo no batente, com a cara efetivamente já devidamente maquiada.